Povo, boa tarde, povo de Deus. É tão bom estar aqui, né? Hoje eu já viajei 80 quilômetros, já atendi gente, já corri pra caramba e cheguei a tempo, graças a Deus. Bom, deixa eu abrir um adendozinho do que o Corar está falando. É muito importante, gente, a gente entender muito bem isso que ele está falando, mas muito bem. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus es- é a palavra, é a mente de Deus escrita na linguagem humana. Então, Deus, ele inspirou, ele inspirou pessoas para escreverem na linguagem delas, com a vivência delas, o que Deus queria traduzir. Ou seja, a mensagem eterna na linguagem terrena. Mas essa linguagem, ela foi escrita na língua de um médico, de um filósofo, de pescadores, de doutores, de gente com muito conhecimento, como Moisés, né? Então, a palavra, ela é inspirada e ela vem para a mão da gente. Só que quando a gente recebe a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ilumina a gente para que aquilo que foi inspirado a gente entenda. Então, quando Ellen White escreve para a gente, ela foi inspirada e nós somos iluminados, mas ela também foi iluminada para poder escrever na linguagem dela aquilo que Deus estava ditando, certo? E é bom a gente entender isso muito bem, para a gente não ficar desesperado com relação a datas. Muito importante isso. E muita gente deixa de tomar decisões na vida porque está preocupado com datas. Ontem eu comentei com uma pessoa amiga que quando eu entrei na igreja e entrei no Hospital Adventista São Paulo, isso em 1979, eu aprendi assim uma frase que me norteia até hoje. Nós devemos trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 100 anos, mas devemos estar preparados como se ele voltasse hoje, certo? Isso não nos impede de a gente seguir a nossa vida. Muitas pessoas se recolhem como dentro de uma ostra. Mas olha só o que Ellen White fala no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, no capítulo que trata da segurança no lar. O homem é um ser sociável. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus, que está lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, é diferente. Um é o verbo ser e o outro é o verbo estar. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden
teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Eu estava conversando com o meu filho, que é professor dos adolescentes na igreja, e ele falou para mim que tem pessoas que nascem para ser celibatárias. Vocês sabem o que é celibatário, né? É aquele indivíduo que escolhe viver só. Não quero, não preciso de ninguém, eu sou uma ilha, eu vivo bem, eu estou ótimo, minha cabeça está zen, está tudo zen. Eu falei para o meu filho, sinto te decepcionar. Mas as pessoas que pensam assim, elas não têm consciência, mas elas estão agindo contrárias ao plano de Deus. Contrárias. Elas precisam de ajuda, sim. Alguma coisa cortou no emocional. Alguma coisa machucou muito. E a ferida, sabe, ficou ali. E às vezes precisa de ajuda psicológica, de um terapeuta, para entender que você pode sim fazer a escolha de ser celibatário. Mas não é plano de Deus isso não. Ó, pessoas que dizem que preferem cuidar de bicho a de gente. Já viram isso? Eu conheço um casal aqui que a mulher tirou o marido da cama e o marido é ancião e botou o cachorro e diz que está muito bem. Será? Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. Se você não estiver bem com você e com Deus, é difícil você viver bem com outras pessoas, né? A esposa, se tem o Espírito de Cristo, ela terá cuidado de suas palavras. Gente, mulher perigosa, mulher perigosa. Terá cuidado de suas palavras, controlará seu espírito, será submissa. É o capítulo, deixa eu te falar, acho que é 18, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que é 18 mesmo. É 18, isso mesmo. Já está acabando, inclusive. Ela controlará seu espírito, será submissa e não sentirá. Oh, que maravilha, Lânia! Se achar esse livro em sebo, em São Paulo eu já rodei, não se acha, não. Não sentirá, contudo, que seja escrava, mas companheira do marido. Companheira, gente. Se o marido é servo de Deus, não procederá como o senhor da esposa. Não será arbitrário e exator. Sabe aqueles homens que ficam citando passagens bíblicas para te lembrar que ele que é o dono do pedaço? Nunca é excessivo o zelo que há com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. O círculo íntimo tem a primazia. Todas as nossas faculdades devem ser usadas para Cristo. Esta é a dívida que devemos a Deus. Ao formarmos um relacionamento com Cristo, o homem renovado está apenas retornando ao relacionamento com Deus que lhe foi designado. É ele representante de Cristo e deve sempre orar e vigiar em oração. Seus deveres estão ao seu redor, perto e longe. Seu primeiro dever é para com os filhos e seus parentes mais próximos.
coisa alguma o poderá excusar de ser negligente para com o círculo íntimo, em benefício do círculo maior mais distante. No dia do ajuste final, será exigido dos pais e mães que respondam por seus filhos. Ah, mas o meu filho tem 50 anos. Não importa, vai ter que responder. A paz se perguntará o que fizeram e disseram para assegurar a salvação das almas para cuja vinda ao mundo assumiram a responsabilidade. Negligenciaram eles seus cordeiros, deixando-os aos cuidados de estranhos? Pais e mães, estáis deixando que vossos filhos se desenvolvam na impureza e no pecado? Uma grande soma de bem feita pelos outros não cancelará a dívida que tendes para com Deus, de cuidar de vossos filhos. O bem-estar de vossa família vem primeiro. Levai-os convosco para junto da cruz do Calvário, trabalhando em seu favor, como aqueles que hão de dar conta deles. Deixa eu contar uma experiência que eu estou vivenciando aqui na minha cidade para vocês. Eu sou anciã na minha igreja. Quer dizer, eu estou anciã. Não, vou mudar o verbo. Eu estava anciã. E professora da Escola Sabatina e do Ministério da Saúde. Aconteceu um negócio na igreja que me chamou a atenção assim, ó. Pam, na hora. O pessoal ficou assustado com o que eu falei. Tem um ministério na igreja que chama Ministério da Família. Muito interessante. Aí, cada semana, o responsável por esse ministério, ele tem uma arcazinha da aliança, né, uma réplicazinha assim, e dentro da arca ficam os nomes de todas as famílias da igreja. Então, é sorteado pelo número de famílias da igreja uma família que vai receber a arca da aliança durante aquela semana e a igreja vai orar por aquela família. E aí, na semana seguinte, o processo vai se repetir. Vai ser sorteado de novo, aí aquela que recebeu oração vai contar as bênçãos, o que aconteceu, e vai passar para a seguinte. E assim sucessivamente. Aí eu perguntando, eu vi que começou o sorteio ali, aí eu perguntei para o meu irmão, vem cá, todo mundo que é da igreja está nessa listinha aí? Ela falou, todo mundo. Eu falei, então eu não estou. Ela me olhou assim, como não, Osana? Eu falei, eu não sou família. Você não é família? Eu falei, não, eu não sou família. Quem que eu tenho aqui? E aquilo ficou assim na minha cabeça, ó. E meu filho mais velho mora aqui, porque a Poliana está na Itália. Meu filho mais velho mora aqui, eu tenho uma nora e uma netinha de 4 anos. E ele assiste na igreja central. Só que eu moro, gente, a 150 metros da igreja. E eu estou nessa igreja há 15 anos. Já ocupei diversos cargos e hoje eu sou anciã. Estou. Eu parei, pensei um pouco, falei, o quê? A vida curta do jeito que é? Eu não vou ver minha neta crescer? Eu já estou distante da Poliana, agora ficar longe do Samuel também? Espera aí que eu vou dar jeito nisso. Fui lá na central, cheguei lá, conversei com o pastor. Ô, Zana, que bom que você está por aqui. Eu falei, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. Estou pedindo minha carta para cá. Ele me olhou assim, ué, o que aconteceu? Pastor, eu não tenho família lá. Minha filha mora em Brescia. A Cleide conhece minha filha, a Poliana. Aí eu falei assim, eu estou pedindo minha carta para cá. A vida é tão curta, pastor, que a gente não sabe quando que a gente vai embora. E se tem uma coisa, eu não
quero jamais que escrevam um epitáfio em cima do meu túmulo. Quantas saudades você deixou? Não, eu quero curtir agora. Porque se eu for embora, pelo menos vou deixar lembranças, mas eu vou curtir bastante. O pastor falou assim: tá dispensado. Pode ir. Eu sei que me parabenizaram o mundo afora. Nossa, você está de parabéns. Aí eu fiquei pensando, os filhos crescem e se vão. E aí, como é que fica? A gente não vê nada acontecer, nada. E hoje eu moro com Deus nessa casa. Mas eu fui para a central, gente, confesso para vocês, eu tive um sentimento tão estranho de despedida, mas tão estranho, que eu até me assustei. Eu nunca senti isso. Aí eu comentei com uma amiga, ela falou para mim assim: pode ser que você está se despedindo da cidade. Não sei. Mas da família Emanuel continua aqui, né? E ontem Deus me deu uma grata satisfação de ouvir alguma coisa que me ajudou bastante. Talvez vá ajudar alguém de vocês. Semana passada eu estava contando a experiência de uma pessoa amiga que discorreu o plano da redenção para o filho, né? E conversando com esse amigo, ele falou para mim: Rosana, eu tenho uma gratidão. Eu estou devendo uma gratidão para você. Eu falei: mas o que que eu fiz? Você colocou, eu falei para vocês que foi uma pessoa que foi injustiçada na igreja e severamente injustiçada, e gerou uma revolta tão grande, que os filhos se apartaram da igreja. Aí, conversando com essa pessoa, eu disse: eu penso muito na família, na sua família, porque foi uma família muito massacrada, muito injustiçada. E essa pessoa falou para mim: Osana, eu tive oportunidade de conversar com o meu filho, e o Espírito Santo me iluminou. E eu falei exatamente isso para ele, porque eu não tinha essa ideia. Foi você que botou isso na minha cabeça. Eu falei: eu não botei nada. Foi o Espírito Santo quem te fez lembrar. Aí essa pessoa me disse: Osana, o que que você quer dizer quando você fala a palavra resgate? O que é resgate para você? Como você resgata alguém do mundo das trevas para o mundo da luz? Como? Eu já expliquei aqui para vocês e vou repetir. Toda a nossa doutrina, a nossa fé, ela é real. Deus é vivo, Deus é real, mas tudo está no campo das ideias. Você tem que ter as suas ideias alinhadas com a ideia de Deus. Porque se as suas ideias não estiverem alinhadas com a ideia de Deus, você acaba se desviando. Por isso que Deus diz que é bom, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. É importante, sim,
ser duas pessoas. E quando eu falei para o meu filho a respeito do celibato, ele virou para mim e falou assim: mãe, mas tem pessoas que nasceram para ser celibatárias. Eu falei: eu, antes de ser adventista, eu fui para o convento e eu descobri que lá não era no meu lugar, não. Eu podia ser o útil cá fora. Mas hoje, com quase 50 anos de adventismo, eu não penso em voltar para o convento, não. Deus não fez ninguém para viver só. As pessoas estão buscando companhia, muitas vezes em lugar errado. No celular, nos grupos da vida, conversas mole mundo afora. Mas Deus quer que sejam dois e não. E qual é a responsabilidade, a influência dos pais nessa situação? Os pais devem ser controlados por princípios divinos. Recai sobre os pais a soleníssima obrigação de educar os filhos no temor e amor de Deus. No lar deve ser preservada a mais pura moral. Deve ser ensinada estrita obediência ao que requer a Bíblia. Pois é, você já pensou? Até robô. Que mundo é esse que nós vivemos? Os ensinamentos da palavra de Deus devem controlar a mente e o coração, para que a vida doméstica demonstre o poder da graça de Deus. Cada membro da família deve ser lavrado como colunas de palácio. Salmo 144, 12. Pelos princípios e preceitos divinos. Eu só vou ler mais esse parágrafo, esse pedacinho. Os pais devem compreender os filhos. E eu perguntei para essa pessoa, como surgiu a conversa a respeito do que foi falado? E a pessoa me respondeu, eu vi meu filho muito introspectivo. E eu fiquei pensando, eu preciso falar alguma coisa. E eu achei muito bonito, porque essa pessoa disse para mim assim, Rosana, é impressionante, mas parece que eu consegui explicar o que exatamente. Só que você vai ter que prestar conta dos seus filhos, não é? Embora a palavra de Deus diz assim, os pais não vão responder pelos filhos. Mas se você tem oportunidade dentro de casa de você ser uma testemunha, não advogado, para poder trazer seus filhos de volta, e você não fizer, a responsabilidade é grande. Ontem eu orei com um rapaz de 44 anos que tem uma filha de 10. Gente, eu nunca vi um pai chorar tanto, se sentindo a poeira do sapato do bandido, sentindo um rapaz de 44 anos, sentindo a necessidade de ter sabedoria para educar essa criança no temor do Senhor. Vocês acreditam nisso? Mas ele chorava que ele fazia assim. Eu conheço esse moço. Eu nunca vi ele chorar desse jeito. Um rapazinho novo, bem novinho. Uma história muito bonita mesmo. Mas Deus está trabalhando no coração dessa criatura de forma inusitada. Então eu digo para vocês o seguinte: nós devemos sim, até para corrigirmos desvios de rota com nossos filhos adultos,
Nós temos que ter humildade acima de tudo, gente, e sabedoria. Humildade para reconhecer que nós também estamos no processo. Nós também erramos. E erramos feio, hein? E em você se humilhar, você está demonstrando ao filho de que você também é passível de correção. Pergunto para vocês: é desafiador isso? É ou não é? Nos dias atuais, eu acho que mais do que nunca, né? Esse menino que eu estou falando para vocês, ele me elegeu como uma mãe em Israel. A mãe dele foi assassinada. E segundo ele, pelo próprio pai. Nós precisamos de sabedoria, gente. Deus fala assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não joga na cara. Não precisa contar para a vizinhança inteira, para as amigas, não, botar nos grupos. Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Reclama, chora, implora, clama. Ele que vem em secreto te ouvirá. Exatamente, Neide. É isso mesmo. Deus quer que nós aprendamos a andar com Ele. Como é que a gente vai viver a eternidade com Deus, querendo que a família vá junto, se a gente não sabe como viver com eles aqui? Eu pergunto para vocês: vocês estão dispostos a entender a mensagem de que é melhor ser dois do que um? Se você está na sua casa, você fala para mim assim: ah, Usana, você não conhece, meu marido não é da igreja. Ou então, o marido dizendo: ah, Usana, você não sabe, minha mulher não é da igreja. Muito pode a oração da fé. Ontem de ouvir essa pessoa amiga falar para mim: você fez a minha cabeça. Eu até me assustei, gente. Eu não faço cabeça de ninguém, não. Deus quer fazer a nossa cabeça. Vocês estão dispostos a se colocar na mão de Deus para Ele fazer a sua cabeça? Se você está, se você ainda tem conceitos equivocados de que você sozinho é a maioria, ouve o que Deus fala. É melhor ser dois do que um. Isso está em Eclesiastes 4. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Você está disposto? Vamos ficar de joelho para a gente falar com Deus, não? Pai querido que está no céu, o Senhor ouviu nossa conversa. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor, quando coloca pessoas no nosso caminho, é porque o Senhor tem um propósito. E o propósito é salvar. Salvar, em primeiro lugar, os de dentro de casa e depois os de fora. Mas, Senhor, muitas vezes, nós, dentro de casa, podemos estar tão alienados que nós não conseguimos nem discernir a voz do Senhor. E depois nós oramos, jejuamos, fazemos vigílias para trazer os nossos para o teu redil. Mas nós também estamos tão dracma perdida dentro da igreja que é difícil. Uma dracma que não tem olho, primeiro que ela nem sabe que está perdida. Trazer outra dracma para a igreja, ou trazer uma ovelha.
totalmente desorientado. Ajuda-nos a entender, Senhor, essa mensagem poderosa de que o propósito que o Senhor fez foram de duas pessoas. E eu sei que aqui no grupo tem mulheres que o companheiro, o esposo, não tem a mesma visão espiritual dela. E maridos também, que a mulher pode não estar andando na mesma direção. Mas o Senhor tem um propósito. Em tudo tem um propósito. E, ó Senhor, na lição da escola sabatina da semana passada, para mim ficou uma lição muito clara com relação a isso. Se o povo tivesse compreendido perfeitamente qual o propósito do Senhor na vida deles, eles teriam se unido mais ao Senhor. E ao invés do faraó ir atrás deles, ia ficar com medo deles. Mas por eles não terem compreendido e terem murmurado, reclamado sob a liderança de Moisés e principalmente a liderança do Senhor, que deixou a porta aberta para Faraó ir atrás deles. Então, muitas coisas que nos acontecem porque a gente também não tem essa compreensão clara do propósito do Senhor para a gente. Quem não tem companheiro, Senhor, tem o Senhor. Mas o Senhor quer colocar um companheiro, uma companheira na vida de cada ser humano. Porque o Senhor diz que é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro ajuda. Então, a nossa responsabilidade é grande sobre marido, filho, esposa, filha. Ilumina a mente de cada pessoa desse grupo, Senhor, para sentir esse desejo de estar sempre em parceria com o Senhor. Porque o Senhor coloca as pessoas certas no caminho da gente. Para a gente orar com elas, orar por elas, para que o Senhor haja através delas em nosso favor e nós também em favor dessas pessoas. Perdoa nossa ignorância, Senhor, nossa negligência muitas vezes. Transforma nossa maneira de pensar, nos faça mais semelhante a Jesus. Abençoa a família Emanuel, Senhor. O Coragem que está na direção, a Cleide. Abençoa, Senhor, cada pessoa dessa família. Eu lembro do pastor João. Muitas saudades do pastor João. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus de paz que começou a boa obra na vida do pastor João e na vida de cada um de nós não vai descansar enquanto não acabar. Então, Senhor, nos despedimos da presença do Senhor com um sentimento de habita em nós. Que a tua vontade seja soberana na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos e a ouvirmos a tua voz e colocar em prática. E que se erramos na educação de nossos filhos, Senhor, nos abençoe para que consigamos lembrar da promessa que está em Jeremias 31:17. Mas, acima de tudo, ilumina a mente dos nossos filhos, Senhor, para que eles se lembrem o que aprenderam na infância e retornem. Porque a tua serva diz que antes do fechamento da porta da graça, quem estará mais próximo do trono do Altíssimo serão aqueles filhos que foram tirados como tição da mão de Satanás. Isso traz muita esperança para a gente. Então, que perseveremos,
que nós andemos no caminho que o Senhor quer que nós andemos, que não desistamos jamais de investir na nossa família, para que nossos filhos, mesmo que saiam, sintam que lugar seguro é aos pés de Jesus, mas com o papai e com a mamãe. Na certeza que fomos ouvidos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.